A Rainha do Céu, mencionada em Jeremias 44:17, é o título mais honroso que o romanismo deu para a Virgem Maria. Queridos, hoje a Rainha do Céu continua sendo adorada no mundo inteiro, e não só pela Igreja de Roma, porque Roma criou uma festa babilônica que foi transformada em festa cristã, mas que não é outra coisa senão adoração à Rainha do Céu. A Páscoa, comemorada no mundo todo atualmente, não tem nada a ver com a Páscoa bíblica, com a morte do Cordeiro Pascal. Jesus Cristo morreu no dia da Páscoa, dia 14 de Nisan do ano 31. Mas, queridos, a Páscoa comemorada hoje no mundo é uma celebração à Rainha do Céu. É uma celebração à deusa da fertilidade, que em Babilônia recebia o nome de Ishtar, a mesma Semíramis. Assim como os judeus celebravam a Páscoa, os pagãos também tinham o festival do Ano Novo. Esse festival pagão era conhecido como a Semana Santa. Você já ouviu falar de Semana Santa? A Semana Santa da Igreja de Roma veio de Babilônia. Já existia em Babilônia a Semana Santa. Esse festival pagão, Semana Santa, o tempo da ressurreição do deus da vegetação, Tamuz, que morria no outono e tornava a viver na primavera. Assim como aos judeus era ordenado comerem a carne do cordeiro morto, assim também Caná, Baal, o sacerdote de Baal, devia comer a carne dos sacrifícios humanos. Geralmente, os sacrifícios feitos a Baal eram sacrifícios de crianças. E Caná, Baal, o sacerdote de Baal, é a origem da palavra portuguesa canibal, alguém que come carne humana. As cerimônias da Semana Santa babilônica começavam com a quaresma, os 40 dias de choro e jejuns para fazer reviver da morte o filho do sol, Tamuz. A mitologia babilônica diz que Tamuz morreu aos 40 anos, e aí se originou a quaresma, a Igreja de Roma. No ano de 519 depois de Cristo, no concílio de Aurélia, sendo Hormisdas, o bispo de Roma, decretou que a quaresma deveria ser solenemente observada antes da Páscoa, exatamente como era o costume da quaresma babilônica. Percebam que a Igreja de Roma, ela está perpetuando as festas pagãs de Babilônia. E, queridos, uma das mais estritas observâncias que os adoradores de Baal tinham era a guarda de um dia em honra à adoração ao sol. A falha em observar esse dia resultava em morte para o transgressor. Esse dia deveria ser guardado como um dia santo, e os adoradores do sol deveriam adorá-lo voltados para o leste, dando costas para o oeste, exatamente como está ali em Ezequiel capítulo 8, verso 14, onde mostra o povo de Deus apostatado, dando costas para o oeste e adorando o sol voltado para o leste, adorando Tamuz. Esse dia era chamado de Sunday, o primeiro dia da semana. Queridos, Ishtar, ou Semíramis, também era conhecida como a deusa da fertilidade. A festa de celebração da fertilidade era realizada também pela introdução dos coelhinhos e dos ovos. Os coelhos, como prolíficos reprodutores, eram adorados como símbolos da Rainha do Céu. No ano de 325, o imperador Constantino Romano introduziu na Igreja de Roma a festa de Ishtar, a festa a Semíramis, a festa à Rainha do Céu, exatamente chamando-a de a Páscoa Bíblica. Eles transformaram a Páscoa Bíblica em adoração a Ishtar, a deusa Lua. Queridos, este erro, esta heresia introduzida pelo imperador Constantino na Igreja de Roma, foi perpetuado por Roma Papal. Começou com Roma Imperial e foi perpetuado por Roma Papal e se espalhou por toda a cristandade. Queridos, os cristãos modernos, ao comemorarem a Páscoa na data em que comemoram atualmente, estão bebendo e dando de beber aos seus filhos o vinho de Babilônia. Outras festas babilônicas. Babilônia está tão viva hoje como naquele tempo. O que realmente a árvore de Natal? O que realmente a data de 25 de dezembro tem a ver com o nascimento de Jesus? Absolutamente nada. Não existe nenhuma relação, meu querido irmão, entre a árvore de Natal e a data 25 de dezembro e o nascimento de Jesus. As festas natalinas estão intimamente relacionadas às tradições observadas em honra ao menino Deus, Tamuz, o Messias pagão. Não existe nenhuma evidência bíblica, nenhum verso bíblico que apoie o nascimento de Jesus em 25 de dezembro. Queridos, por que nós estamos falando isto? Porque Babilônia está viva hoje. A Babilônia literal foi destruída, mas a Babilônia espiritual está presente no Apocalipse. E o mundo todo e as igrejas cristãs evangélicas estão bebendo do vinho de Babilônia hoje. A única informação disponível que temos hoje na história sobre a data de 25 de dezembro aponta 25 de dezembro como uma festividade pagã que se originou em Babilônia séculos antes do nascimento de Jesus, uma festa em homenagem a Tamuz. Na Roma pagã, a festividade de 25 de dezembro era chamada de Natalis Solis Invicti, ou seja, nascimento do invencível Sol. O Deus Sol, a deusa Lua, a mãe, a Rainha do Céu, e o seu filho, segundo a mitologia babilônica, foram misticamente transformados em árvores. Bel, ou seja, Nimrod, é representado pelo pinheiro, e Tamuz é representado por uma palmeira. Tamuz, que nasceu no solstício do inverno, 25 de dezembro, sob a influência do imperador Constantino, a Igreja de Roma, por volta de 330, estabeleceu
o dia 25 de dezembro como sendo a celebração do nascimento de Jesus. E no final do século IV, o costume romano já se tinha tornado quase que universal. A Igreja de Roma, meus queridos irmãos, continua promovendo o Natal, espalhando-o por todo o mundo e em todas as igrejas, inclusive a nossa. A adoração de Tamuz, esse Messias pagão, veio diretamente de Babilônia, passando por Roma Imperial, Roma Papal e finalmente tornou-se um legado da cristandade mundial.